Esta semana no ABC do Mundo temos vários prémios a atribuir para fechar 2025. Eu trouxe o prémio David Copperfield para dar ao mundo da inteligência artificial. Trouxe o prémio Mentalidade também. O Bernardo trouxe o prémio Xadé, o prémio Sorriso Maroto. E o Alberto trouxe o prémio Six Seven e o prémio Último a Sair. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um podcast sobre o planeta, o globo e os seus redondos vocábulos, com Bernardo Valente, Alberto Cunha e Bruno Mourão. E vou começar eu então esta edição especial de final de 2025. Nós decidimos fazer aqui uma dinâmica um bocadinho diferente hoje. Em vez dos nossos clássicos temas, vamos ter prémios para atribuir aos principais protagonistas do ano. E eu decidi que o primeiro prémio a atribuir é o prémio David Copperfield, por causa do ilusionismo e da magia que temos à volta do mundo da inteligência artificial. Neste momento estamos numa fase que se aproxima perigosamente já de uma bolha na inteligência artificial. E eu trouxe este prémio porquê? Porque eu acho que todos começámos o ano 2025 a pensar um bocadinho na promessa da inteligência artificial e daquilo que em muito pouco tempo ela ia trazer de bom para a nossa vida. Ouvimos dizer que a inteligência artificial ia mudar a forma como trabalhávamos, a forma como pensávamos, a forma como víamos o mundo e que ia ser uma nova revolução industrial, mas com um poder muito maior. E eu acho que chegando ao final deste ano, podemos dizer com poucas dúvidas que se calhar mudou de facto a forma como nós pensamos e agimos, Sem dúvida. não é? Acho que vocês concordarão perfeitamente comigo. Como professor, notas isso ainda mais para os alunos que estão agora a entrar. Vai ser uma revolução porque é a primeira tecnologia que pode substituir o teu cérebro em termos de Para raciocínio. além, tornou completamente obsoleto todo o tipo de trabalhos de grupo. E agora não vale a pena dizer para fazerem trabalhos de grupo porque sabes que é o chat GPT que vai fazer. Claro, e porque vai estar em todos os grupos, não é? O aluno vai estar em todos os grupos Exato. e que vai garantir que praticamente todos os trabalhos têm pelo menos alguma sobreposição, não é? Sempre. E eu acho que é exatamente esse o principal efeito que o ChatGPT trouxe, onde ainda estamos muito longe de uma inteligência artificial geral, não é? Artificial General Intelligence. Estamos numa fase ainda muito de geração, mas uma geração muito aproximada daquilo que já existe, do pensamento. E portanto, eu acho que de facto, nos utilizadores, nos heavy users, acho que o ChatGPT trouxe uma forma diferente de pensar, mas que ao mesmo tempo é uma forma de pensar que é igual àquela que é a forma de pensar massificada, porque os Large Language Models que se tornaram mais populares, acho que o ChatGPT é o principal, claro, mas temos muitos outros que são teoricamente concorrência, mas nem sempre, não é? Uh, Nós o que vemos é uma grande padronização da forma de falar, uma grande padronização da forma de pensar, e depois temos ainda outras questões um bocadinho mais preocupantes do relacionamento das próprias pessoas, principalmente dos jovens com o próprio ChatGPT, os problemas mentais que Sim. começamos a ter cada vez mais, a substituição de terapeutas mentais, de psicólogos, etc., pelo ChatGPT, e a ideia de que o ChatGPT é amigo, o que é um bocadinho preocupante. A própria OpenAI tentou, em algumas das últimas atualizações, fazer alterações que vinham lidar com este problema do ChatGPT reforçar demasiado comportamentos negativos e depois, curiosamente, houve até quase uma tragédia da parte das pessoas porque elas de repente perderam aquilo que elas viam como melhor amigo, como o principal confidente. Sim. E a OpenAI teve de dar aqui passos atrás. E depois eu trago este tema também porque parece-me particularmente preocupante a parte económica disto e a parte da possibilidade de cada vez mais óbvia de estarmos numa bolha que pode afetar uma série de outros mercados. Nós temos aqui uma situação em que a OpenAI neste momento já é empresa privada que recebeu rondas de financiamento com a maior avaliação da história de, de- de empresas privadas, o que é um pouco ridículo comparando aquilo que a OpenAI faz
e aquilo que tem efetivamente com tecnológicas gigantescas. E Temos a Palantir também, não é só o a OpenAI, Palantir, sem atenção. dúvida, sem dúvida. Mas a Palantir, eu até poderia alegar que tem um core business que é um bocadinho mais possível de traduzir para um negócio, não Ainda é? não. Aliás, vi vários memes na internet do profit da Palantir comparado com o valor de mercado. Eu, para mim, que isto é fácil de gozar nesta Claro. fase. Mas totalmente, mas já tivemos casos de startups como a Facebook, o Goobers e Facebook, sim, etc. Facebook também foi. Pronto, o Facebook também foi assim. O Facebook, quando começou a ter de facto um modelo de negócio provado, foi quando se começou a perceber que a questão da publicidade ia ser muito mais importante do que se esperava. O problema é que, no caso da OpenAI, por exemplo, ao contrário da Palantir, que tem muitos contratos públicos, a OpenAI está a ser essencialmente mantida à tona Uhum. com investimentos externos, com a Oracle a comprar serviços, Microsoft a comprar serviços, etc. E a OpenAI não parece ter nenhuma justificação para o dinheiro que tem, e depois há um reinvestimento do mesmo dinheiro em software, em hardware, entre as mesmas empresas que estão ali a gerar um crescimento económico e, na verdade, são responsáveis pela esmagadora maioria do crescimento económico nos Estados Claro. Unidos ao longo do último ano. E é um bocadinho Mas preocupante, repara, não é? é a tempestade perfeita, porque de repente tens aqui três fatores, acho eu, que se juntam e juntam quase todos no setor privado, que é a limitação da cognição da população mundial, no geral, ao mesmo tempo um espectro de atenção cada vez mais reduzido, que também ajuda exatamente as mesmas empresas, porque quanto menos atenção tiveres, menos capacidade criativa tens, menos capacidade de manter um pensamento e de articulares o pensamento terás. E depois, para além disso, tens esta questão da publicidade, em que, a partir daí, és tu que produzes os dados através do algoritmo, como falávamos há pouco, para depois, ao mesmo tempo, seres tu a comprar aquilo que te é oferecido por esses próprios dados que tu ofereceste. Claro. Yeah. Ou que tu deste de mão beijada, porque ninguém vai olhar para as cookies, por exemplo. E é nisso que estas empresas acabam por tirar a grande vantagem. De repente crias esta bolha em que, não se, que redefine um bocadinho até a forma como nos relacionamos e a própria humanidade. A partir deste momento, é muito difícil teres uma dúvida num texto, uma dúvida na tua vida, sem que depois vais recorrer, bem, em algumas ocasiões ao Google, noutras à inteligência artificial. Depois disso, vais para as redes sociais, pesquisas, o que quer que seja, vês Reels, fazes a tua vida normal nas redes sociais, como toda a gente faz, para além de teres muita dificuldade em sair, porque estás sempre com aquela injeção de dopamina, que é toda ela implantada por este ataque à cognição das grandes empresas à população mundial, principalmente ao mundo ocidental, porque somos nós que consumimos mais esse tipo de informação e conteúdo. E depois, como estava a dizer, é a partir destes Reels que os algoritmos vão buscar aquilo que são os teus principais interesses, e por isso é que às vezes achamos que de repente os telemóveis nos leem a mente. Bem, não nos leem a mente, simplesmente têm, tal como os Large Language Models, fazem uma média daquilo que nós mais pesquisamos, percebem aquilo que são os nossos interesses. Se tivermos o microfone ligado, pior ainda, porque também nos ouvem através do microfone do Google, e de repente nós estamos a produzir um bocadinho um marxismo, um tecnofeudalismo, como diz o Varoufakis, estamos nós a produzir todos estes dados que, no final de contas, são dinheiro, são tempo e são dinheiro, para depois nos ser oferecida uma publicidade que se baseia exatamente, e produtos que se baseiam exatamente nesses dados que nós já oferecemos. Portanto, estamos na prática só a ser explorados, portanto, não são só os contratos públicos que ajudam estas empresas, somos também nós com um trabalho que parece passivo, mas na verdade vai aumentando o capital dessas empresas. Eu quando pensei aqui neste tema da magia ligada à AI, estava a pensar se a AI vai ser o Harry Potter ou se vai ser o Voldemort. Eu sou bastante negativo em relação à AI e inclino mais para o Voldemort no futuro, mas eu penso que aqui há dois temas um bocadinho diferentes. Aquilo em que eu acho que a AI, e já agora, a AI é inevitável, não vale a pena nós dizermos que não queremos, porque agora já aconteceu e não vamos voltar para trás. É como estarmos em 97 a dizer, isto da internet não vai, claro. Onde eu acho que a AI vai ter um pior impacto é no mercado de trabalho. E eu não acho mesmo que os sistemas, tanto ocidentais como não ocidentais, com problemas diferentes, não ocidentais temos um crescimento da população que continua desmesurado e muitas pessoas já têm um desemprego e uma pobreza estrutural muito forte, e nas sociedades ocidentais o capitalismo não tem incentivos para fazer com que as empresas resistam à tentação de substituir montes de trabalhos pela AI. Não há incentivos. Eu vi alguns dos artigos um bocadinho mais otimistas, diziam que, por exemplo, a inteligência artificial poderia ser um incentivo para passar por um modelo de Universal Basic Income.
Eu não tenho certeza que isso seja assim, porque isso também provoca outros problemas em estarmos a desligar a segurança social do trabalho. O que eu sei é que o impacto nos próximos 10 a 20 anos vai ser extraordinariamente negativo num mercado de trabalho que já é muito difícil para as novas gerações. Onde eu tenho um bocadinho de esperança que seja o Harry Potter e não o Voldemort é no campo da saúde. E existe algum potencial daquilo que eu sou um leigo, mas leio alguma coisa, que é possível que a inteligência artificial acelere alguns processos e progressos na saúde. E seria bom que isso fosse verdade. Mas entre o Harry Potter e o Voldemort, neste momento, com aquilo que está em cima da mesa, eu inclino mais para o Voldemort. Sim, e sendo que eu acho que nós todos vamos ser os alunos de Slytherin, ou seja, vamos ser uma espécie de contribuidores relutantes para o plano final. Eu acho que isso é particularmente preocupante e também acho que é particularmente preocupante, mas também não vou elaborar demasiado, temos de passar para os próximos prémios. Mas a questão da sustentabilidade e a questão da quantidade de recursos que são precisos para manter estas inteligências artificiais a funcionar nesta escala. Eu já vi cálculos de quanto é que custa em termos de água potável, em termos de consumo energético, a geração de partes pequeníssimas de respostas das inteligências artificiais. Agora temos as inteligências artificiais generativas que também criam vídeos, que também são uma necessidade de recursos gigantesca. Isso é particularmente preocupante, obviamente, e pronto. Eu vou fechar este tema. Deixa-me só, antes de Diz, fecharmos, que acho que este ponto é interessante. Porque agora as pessoas estão numa dúvida. Porque, por um lado, se dizes por favor no final a cada pedido que fazes, estás a consumir mais água, estás a consumir mais recursos, porque é o outro tipo de informação que o sistema tem de ponderar. Por outro lado, se não disseres por favor, se as máquinas realmente evoluírem, vais ser considerado É isso, quando, amigo. quando o Skynet ganhar consciência própria, Então se acho que calhar mais vale ter dito Bernardo, por favor. se disseste, por favor, vai ser como naquele filme do Will Smith. Eles vão atrás de ti primeiro. isso, é Eles isso. vão me deixar. Eu quando usei, às vezes uso, não muito, mas uso AI, eu sou bastante bem educado. Portanto, Então eles vão estás a para ti primeiro. Mas por outro lado, estás a tirar água a alguém. Pois é, verdade. Sim, sendo que, tendo em conta que nós temos projetos gigantescos que muito provavelmente vão ser recebidos em Portugal, na zona de Sines, por exemplo, vamos ter nós próprios esses problemas Claro, é muito verdade. em breve, portanto, não vamos desejar aos outros aquilo que se calhar nos vai cair em cima muito brevemente. Pronto, foi o prémio David Copperfield para a inteligência artificial. Agora vamos passar ao próximo. Bernardo, tu trouxeste o prémio Xadé Trouxe o prémio para Xadé Xi Jinping, em correto? honra de um grande banger, que é o Smooth Operator. E sim, é para o Xi Jinping, porque tem tido a capacidade de, no meio de tanto conflito no tabuleiro geopolítico, se manter calado, que hoje em dia é uma virtude. Claro que perde um bocadinho de legitimidade este meu argumento durante esta semana, porque temos a questão de Taiwan a reacender. No entanto, não deixa de ser interessante que a China continua a crescer, a China continua a ter os seus negócios, principalmente no domínio das terras raras, no Ártico. Não está nem sequer preocupada com as terras raras do Donbass e felizmente que não está para eles. Porquê? Porque tornaram-se não só os líderes do multilateralismo, portanto, neste momento substituíram os Estados Unidos naquilo que são os acordos multilaterais, principalmente com a ASEAN, como também já tivemos aqui a oportunidade de abordar, Mas cada vez mais influência através dos BRICS, por exemplo, na América dos Latina. BRICS, claro. Porque os Estados Unidos também se demitiram um pouco dessa função dos donos do mundo livre, ou pelo menos dos orientadores do mundo livre. Então o que temos agora é uma China em crescimento e uma China que percebeu que a guerra na Ucrânia e na Rússia, por exemplo, ou a guerra na Ucrânia perpetrada pela Rússia, só ajuda as intenções da China. Portanto, a China continua não só a fornecer armamentos, chips e tudo mais para a Rússia, como enquanto os Estados Unidos estiverem preocupados com aquele processo de paz, enquanto a Rússia estiver a gastar recursos naquele conflito, a China só ganha. A China só vai cavalgando naquilo que é a sua liderança. E o Xi Jinping tem tido a capacidade, que não teve noutros tempos, de se manter calado. Aliás, até foi interessante que há um ministro dos negócios estrangeiros, não tenho a certeza que será assim que se chama o posto, mas há cerca de 2, 3 meses veio com esta conversa que é: enquanto a guerra durar, é bom para nós. Portanto, nós nem nos vamos meter nisso. E esse ministro, não tem falado muito desde aí, porque acho que o Xi Jinping tem esta ideia de que, já que estamos a dividir o mundo em esferas regionais, deixem-me ficar aqui com o meu queijinho, porque a esfera regional dele
é muito maior do que todos os outros, porque os Estados Unidos vão se preocupar com uma América do Sul que só irá trazer problemas e a nível de recursos, bem, pode trazer o petróleo da Venezuela, mas até que ponto é que é legítima uma ação americana, mesmo equiparando o narcotráfico ao terrorismo? Na Europa temos uma situação de fragmentação entre quase todas as nações e Estados-membros e a dificuldade. Não, não sei. Não, claramente tens este conflito, vai pôr a nu diferenças que existem entre os Estados-membros. Por acaso eu discordo desse ponto. Acho que há mais unidade do que seria de esperar, tendo em conta algumas das lideranças da União Europeia, Mas tens todos os partidos revisionistas e liberais à porta, não é? Em Não. França, na Alemanha. Só há um país com consequências. Todos os países são iguais na Europa, mas uns são mais iguais que outros, como disse o grande George Orwell. Só há um país em que partidos, digamos, revisionistas, para usar outro termo, têm uma real possibilidade de chegar ao poder, que é em França. Mesmo que cheguem ao poder em França, não vão controlar o sistema todo, porque existem vários checks and balances. E mesmo que cheguem ao poder, nós, aliás, acho que penso que já discutimos aqui um bocadinho em off e sem ser em off, eu acho que é um processo de, vou usar outra vez, melonização da Frente Nacional, que significa que eles vão jogar o jogo da União Europeia e não vão ser aquele agente Putin que toda a gente está à espera. Eu sinto que estou na minoria nesta opinião, mas eu não acho que tenha havido assim tanta fragmentação na União Europeia. Ao contrário da maior parte das pessoas, eu acho que o último Conselho Europeu foi melhor do que poderia ter sido. E acho que é óbvio, e eu concordo com basicamente tudo o que disseste, é óbvio que a China e a Rússia têm tudo a ganhar com a fragmentação da União Europeia, mas não vão ter tanto sucesso como seria de esperar. Eu fiz o doutoramento sobre a questão da crise do euro, também estudei aquela parte do Brexit, não sei o quê. Se todas as vezes que a fragmentação da Europa tivesse levado à sua dissolução ou andar para trás, todas as vezes que isso foi previsto, tivesse acontecido, a Europa já tem mais vidas do que 3 gatos juntos. Caso não. Só queria só Mas acrescentar. não é uma ameaça existencial, ou pelo menos a crise do euro não era uma ameaça existencial. Eu acho que era. Era a União Europeia. Eu acho. No fundo, o que aconteceu foi colocar essa fragmentação, a responsabilidade dessa fragmentação nos Estados-membros. Pronto, se quiserem sair, são convidados a Sim, sair. mas Foi isso que não. aconteceu. É verdade, mas Agora é não. diferente, agora é exatamente o contrário. Não, vamos juntar, Não acho, agora queremos unanimidade. não acho que seja tanta como. Sinceramente, não acho. É? Acho que são mais exceções do que a regra. Queria só acrescentar um ponto, eu concordo com tudo aquilo que foi dito e até reforçava o ponto da Rússia, porque eu, mais uma vez, talvez na minoria, embora eu acho que talvez não aqui, eu não acho que a Rússia esteja ao mesmo nível que a China e que os Estados Unidos, e aliás a dependência estratégica da Rússia para a China é uma das grandes vitórias do smooth operator, que é o Xi Jinping. Aqui há que apenas acrescentar uma nota a tudo o que disseste, que foi bastante bem dito, como aliás costumo. Muito obrigado. Eu sou um grande fã do Smooth Operator e nota-se na letra da Sade que ela reconhece o talento do Smooth Operator, mas está ressentida com ele. Na esfera de influência da China, portanto, nesta zona aqui do globo, não é? Há muitos países que estão ressentidos com o poder da China e quando eles não estão calados é para dizerem coisas sobre Taiwan ou sobre os Streitos que fazem com que estes tipos que reconhecem o talento do Smooth Operator fiquem ressentidos. Eu não tenho certeza, portanto, que o quintal chinês esteja tão garantido como talvez seja dado por adquirido em Pequim. Por exemplo, o Vietnã é um caso claro de um país que é um ressentido do Smooth Operator. E o Japão? O Japão há muito tempo. Bem, eu só tenho de expressar a minha surpresa, porque eu pensei que tu ias trazer aqui o Lando Norris e o campeonato de Fórmula 1 para a mesa e sou surpreendido. E sou surpreendido com esta escolha do Xi Jinping. Estou a brincar, não, mas eu concordo também com tudo o que foi dito e eu acho que de facto se Trump tem sido um bocadinho o que os americanos chamam o bull in a China shop, não é? Ou seja, alguém que até pode ter impacto, mas que de facto é muito barulhento, muito trapalhão em algumas coisas. Eu acho que Xi Jinping, com um pensamento estratégico muito mais intenso e muito mais planeado, tem tido um impacto brutal na política. Também ajuda o histórico dos planos quinquenais e daquela ideia de se planear tudo a longo prazo. Claro. E não ter eleições. E não ter eleições, claro, isso é sempre uma vantagem. As vantagens e desvantagens de um sistema comunista Isso, nesta escala. No fundo, obrigado Bernardo por teres trazido este prémio. Vamos passar para o primeiro prémio do Alberto, que é o prémio 6-7. Quero que isso signifique. E que tu queres dar a quem, Alberto? Vamos dar ao Donald Trump. Eu quis trazer para aqui uma figura que se fala pouco, que é o Donald Trump, uma pessoa pouco famosa, discreta. Como definir Donald Trump? É impossível. Eu acho mesmo que é um político que vai ser analisado e escrito sobre ele durante muitos anos, porque é uma personalidade única na política. E ao mesmo tempo
aqui queria fazer 3 pontos. Primeiro, distinguir entre o político candidato e o político que tem que governar. Eu acho que o Donald Trump é um extraordinário candidato político. Não se ganham 2 eleições nos Estados Unidos por acaso. Não se ganham mesmo. É verdade, há biases e Contra quem foi? e contra quem foi, mas ele revelou uma capacidade de união. Se nós fizermos a sociologia do eleitorado americano, temos 2 grupos que votam sempre para os republicanos, que é a malta que tem mais dinheiro e quer cortes de impostos ou manter os impostos baixos, e a malta do religiosa, do sul, aqueles mais religiosos. Isto é o core dos votantes dos republicanos. Agora, eles começaram a ter votos de pessoas da classe operária dos Estados Unidos que ainda têm importância, que votam em democratas há anos e anos e anos. Mas, em 2014, foi escrito um estudo pelo Partido Republicano em que dizia, 2014, ou seja, um ano antes de surgir o Trump, que o segredo para o Partido Republicano conseguir ganhar eleições era ter um discurso mais inclusivo em relação aos imigrantes, nomeadamente em relação aos imigrantes latinos. Nós sabemos o que aconteceu e o que aconteceu também nas últimas eleições. Este é o candidato republicano com mais votos latinos desde que existem registros de votos latinos. Como candidato, é um candidato bastante eficiente. Como político, não é tão eficiente. Nomeadamente como político de política externa. Às vezes há loucura sem método. Às vezes há um pouco de método na loucura. Por exemplo, e vou tentar ser sintético com este ponto. No caso do Panamá, o que é que se passou no caso do Panamá? Penso que a maior parte das pessoas talvez saiba, mas a China andava a rondar o governo do Panamá para assinar contratos para ter participações nos portos dos 2 lados do canal do Panamá. E a administração de Biden não estava nada satisfeita com isso, e as autoridades americanas andavam a fazer pressão, mas pressão de forma, digamos, bem educada, ou pelo menos escondida publicamente. O que é que faz o Sr. Trump? Chega, alguém lhe diz isto, ele começa a barafustar com o Panamá, que vai recuperar o Panamá, ele é um bandido, ele é louco e não sei o quê. O que aconteceu? Os contratos não foram assinados como tinham sido pensados. Outro exemplo, a Groenlândia. A Groenlândia, a China também andava a rondar por causa dos rare earths O materials. investimento da Groenlândia em terras raras é quase todo chinês. É quase todo chinês. Mais uma vez, era um tema que começava a preocupar muita gente em Washington. O que é que chegou o Trump? Fez o Bull in the China Shop, gritou mais alto que os outros e, obviamente, que ele não vai conquistar a Groenlândia, isso é parvoíce, mas a China vai ter que ter agora mais cuidado com a forma como investe na Groenlândia e o mundo está alertado para os investimentos chineses na Groenlândia, que isto era algo que nerds sabiam. Às vezes, há sua loucura. A posição negocial dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, alguém consegue perceber? Muda a toda a hora. Ele, por exemplo, apenas ontem, no dia de ontem, ele disse à tarde, parece-me, que estava chocado por a Ucrânia estar a atacar a residência do Putin, foi aquele alegado ataque que se falou ontem, e 2 horas depois disse, não, eu estive a falar com o Zelensky e afinal não é verdade. Isso me esquece, se tivesse falado com o russo, já era mais verdade. Quer dizer, o 6-7 vem daí, ou seja, é uma instabilidade total, e essa instabilidade, e com isto concluo, e é o meu terceiro ponto, é particularmente má para um país que foi uma potência hegemónica. A potência hegemónica não é simplesmente ser o país mais poderoso, é ser um país que sustenta um certo sistema e que tem uma certa previsibilidade. Ninguém confia nos Estados Unidos. E não é só por nós acharmos agora que os Estados Unidos são maus ou que o Trump é mau. É que ninguém sabe o que é que vai sair dali. E o ninguém sabe o que é que vai sair dali, que ele acha que é uma vantagem estratégica, para os muitos e muitos aliados dos Estados Unidos, que é a grande força de hegemonia dos Estados Unidos, é os aliados que eles têm. Isso não é uma vantagem, é uma desvantagem. E a confiança não vai voltar tão cedo. Sim, ou seja, isto compromete completamente a ideia de um plano estratégico, não é? Falamos da NSS Sim, sim. aqui recentemente. Compromete totalmente a ideia de que tu tens uma linha de pensamento e que vais segui-la do princípio ao fim de forma mais ou menos sensata. E eu não estou a dizer moderada, estou a dizer sensata. É que tu defines um pensamento e ages de acordo com aquele pensamento. E eu acho que o Prémio 6-7 é bem visto exatamente por isso, porque Trump, tu vives na completa imprevisibilidade diária, não é? Ou seja, tu, num sentido e noutro, o Trump pode surpreender-te, não é? Tanto pela positiva como pela negativa. Confesso que a mim surpreende mais pela positiva, porque pela negativa é quase impossível. Eu já tenho expectativas tão baixas que é muito difícil ser surpreendido pela negativa. Ocasionalmente acontece, mas de facto é uma imprevisibilidade que mata essa posição hegemónica dos Estados Unidos como o líder do pensamento ocidental. Mas eu não sei até que ponto é que isso não é estratégico. Achas que sim? Eu tenho muita dificuldade mesmo em perceber no Donald Trump o que é incompetência, o que é estratégia, ou sequer se há algum tipo de estratégia ali. Mas
parece-me que a partir do momento que és tão imprevisível, e tendo em conta que os Estados Unidos, claro, foram eles os grandes obreiros de tudo o que é a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, a ordem liberal pós-Segunda Guerra Mundial. O que o Donald Trump está a fazer é não. Rompemos com esta ordem, com esta previsibilidade que existe, e a partir daí tudo é possível. Porque as instituições de direito internacional esvaziam-se a partir do Mas momento. os aliados que dependiam, mas também ofereciam vantagens aos Estados Unidos, como por exemplo os europeus, vão agora retrair-se qual é a vantagem que eles têm. Mas a mim parece-me que o Donald Trump olha para todas essas relações de mutualismo como sendo ele que está a ser parasitado. Como sendo os Estados Mas Unidos não que é, estão a ser parasitados. mas não é. E é fácil de ver que os Estados Unidos têm tido enormes vantagens com o sistema. Mas é por aí que eu não percebo se isto é estratégia e ele não se preocupa minimamente com a tal ordem e Sim, com sim, sim. romper com os aliados históricos, ou se por outro lado é uma questão de incompetência, de desinformação, de também não estar rodeado das pessoas certas. Mas de facto eu acho que isso faria mais sentido nesta perspectiva que o Alberto trazia antes do candidato, não é? Ou seja, do eterno candidato. Porque tu numa candidatura e numa fase de campanha, se calhar tens vantagem disso mesmo. Ou seja, da Uhum. estratégia de vitimização e da estratégia de autoproteção dos Estados Unidos de estamos a ser roubados em tudo, estamos a ser enganados em tudo, em todos os acordos internacionais, em todas as organizações internacionais em que estamos integrados. Mas depois, quando passas para efetivo presidente, se calhar há algumas dessas coisas que tu tens de olhar com um bocadinho mais de sensatez e dizer, não, ok, pronto, eu disse isto na candidatura, mas se calhar vamos aqui introduzir um bocadinho, um pensamento um bocadinho mais profundo Uhum. em cada uma delas e dizer, ok, se calhar na NATO está a acontecer isto, mas se calhar no âmbito de acordos comerciais não faz tanto sentido a política comercial, por exemplo, não é? Ou seja, tu dizes que estás a ser roubado e depois aplicas uma taxa comercial a todo o mundo. Mas não é só aplicar, Incluindo- aplicas, depois desaplicas, depois voltas a aplicar, é E instabilidade. depois acordos individuais que são diferentes, acordos que não têm nada a ver com déficit comercial ou não. São basicamente, ok, eu gosto deste presidente, não é? Uhum. Este presidente disse-me uma coisa simpática sobre mim, então vamos aqui fazer um acordo especial para ele, e depois dentro da União Europeia fazes acordos com Sim, sim. países que te são mais próximos e Eu não etc. estou a dizer que é Sim. positivo para os Estados Unidos. Claro, claro. Estou a dizer que, eventualmente, o Donald Trump percepciona isso como positivo a longo prazo. Ou seja, esta ideia de nós somos autossuficientes e se rompermos com tudo o que é a estrutura do mercado internacional, cadeia de produção, cadeia de valor, nós sairemos por cima. Eu acho que a ideia é muito esta. Só que esquece, como estávamos a falar, que do outro lado tem a China por onde passam todas as cadeias de produção e de valor e que, em última instância, serão eles a beneficiar mais. Mas me parece-me que esta instabilidade permite agora que, por exemplo, se o Donald Trump se lembrar amanhã de entrar pela Venezuela e rebentar com tudo, qual é o parceiro ou entidade ou instituição que vai chamar Donald Trump à razão, aos Estados Unidos à razão? Sim, é difícil de compreender de facto. Eu queria só deixar uma última nota muito rápida. Há um estudo do Elcano, que se calhar até podemos pôr um link, em que faz uma análise económica sobre os efeitos das tarifas e a racionalidade das tarifas, tentar arranjar estratégia com o Bernardo. E com três blocos: Estados Unidos, China e a União Europeia. E tendo em conta as dependências do mercado, eles chegam à conclusão que a curto prazo as tarifas dos Estados Unidos são racionais. Porquê? Porque eles são os menos dependentes dos outros, os outros são mais dependentes. Mas a curto prazo, não a médio e longo prazo. Pronto, exatamente, ou seja, a falta de estratégia também, de uma visão estratégica de longo prazo que se Não calhar tem um plano quinquenal. Está a faltar. Exatamente, exatamente. Pronto, vamos passar então ao próximo prémio, vamos passar ao próximo prémio do Alberto também, que é o prémio último a sair e que vai para outro líder também que tem estado nas bocas do mundo. Alberto, força. A Zelensky, última sair, grande programa da RTP, que muitas pessoas ainda não sabem se foi a sério ou não. Não foi a sério. Mas foi muito giro. Era uma piada, pessoal. Ele tem resistido. Ele tem resistido. Não tem sido isento dele. Eu tive a oportunidade de dizer em praça pública que quando ele teve aquela tentativa de acabar com a agência de corrupção este ano, foi um tiro do pé completamente por cima do contexto da adesão à União Europeia. Mas, bem, a posição estratégica dele é muito difícil, acho que é justo dizer. E ele candidatou-se, nós lembramos como é que ele chegou ao poder. Ele estava num reality show, portanto, o último a sair tem um duplo sentido este número do prémio, e depois aconteceu o que aconteceu. E ele conseguiu resistir, saiu de Kiev, a bem e a mal, e porque ele não tem sido perfeito, ele corporiza uma certa resistência ucraniana e corporiza a ideia que muitos russos querem negar, que é a nação ucraniana existe. E é uma nação distinta da nação russa. E aqui não estamos a dizer como é que vai acabar a guerra, nós não sabemos como é que vai acabar a guerra, mas ele tem sabido resistir
tem sabido fazer o seu caso, e eu devo dizer, particularmente, e com isto concluo, eu admiro a forma como ele tem lidado com a Casa Branca, porque não deve ser fácil lidar com a Casa Branca num contexto tão dramático, após 3 anos de guerra, com um presidente de facto errático, mas que ele precisa e ele sabe que precisa, e não há aqui ilusões. Ele tem revelado algum talento político. Último ponto, eu acho que provavelmente vai haver eleições a médio prazo na Ucrânia, talvez curto, médio prazo. É bem possível que ele ou não se candidate ou que tenha demasiados anticorpos na Ucrânia com ele, porque existem alguns anticorpos em relação a Zelensky que são inevitáveis, e em muitos casos a política externa dele tem sido mais bem sucedida do que a política interna, mas a verdade é que é aquilo que é necessário e é aquilo que é possível fazer no contexto da guerra, e ele merece este prémio, continua cá. Sim, e porque também foi à Casa Branca levar muita porrada aqui há uns tempos, volta agora num outro contexto, tem sido capaz de encaixar muita coisa de várias direções neste contexto de tentar negociar uma paz também. Bernardo, como é que tu vês? É isso, é um prémio revelação quase. Não é jovem promessa, porque em princípio, se houver eleições, ele ou não se candidata, ou então poderá até perder as eleições. No entanto, eu acho que Zelensky tem este condão que é de surpreender-nos a todos. Começou por falar apenas russo em praça pública. Portanto, aprendeu, não sei se aprendeu ou se saberia e não falava em público, mas fala sempre ucraniano. O inglês melhorou bastante nas aparições públicas. Portanto, há um esforço contínuo, mesmo sob tanta pressão, para melhorar a sua diplomacia, para melhorar também a sua forma de lidar principalmente com Donald Trump. Por outro lado, cresceu naquilo que é o saber andar nos meandros da política. Não é? Zelensky tinha 28 pontos extremamente perniciosos para as suas aspirações, e de repente o que nós estamos a discutir agora é um plano com 20 pontos, quase todos eles desenhados por Zelensky. Portanto, isto só por si coloca o ONU na Rússia e é uma vitória. Em menos de 2 meses. Em relativamente pouco tempo passámos de um para o outro. Em menos de 2 meses, e como tu dizias, com suspeitas de corrupção quase semanalmente. Portanto, temos as pessoas todas à volta de Zelensky a cair, seja por desinformação russa ou algum tipo de... Mas também corrupção. Sim, sim, uma corrupção endémica que existe, mas Que sempre existiu. Mas podemos colocar a hipótese de ser ali uma cabala contra as pessoas próximas de Zelensky para fragilizar a sua posição. No entanto, isso não invalida que, mesmo perante estas suspeitas todas, falamos de um dos amigos dele que saiu do apartamento onde estava, depois de ser acusado, umas horas antes de ir lá à polícia. Portanto, ele foi informado por alguém. Se foi por Zelensky ou por outra pessoa, não sabemos. Mas Zelensky teve a capacidade de fugir a todos estes escândalos, ao tipo também da energia atómica, que também foi condenado, ou alegadamente também prevaricou na questão da corrupção, e Zelensky sobreviveu a tudo isto sem que lhe fosse imputado nenhum caso de corrupção ao longo destas semanas, meses, enquanto transitou dos 28 pontos, que eram muito prejudiciais, eram quase traduzidos do russo, para estes novos 20 pontos, que são muito mais favoráveis, e isto mostra a capacidade política de Zelensky. Aquele vídeo que fez agora há pouquíssimo tempo em Kupiansk, depois dos russos terem dito que agora tomamos Kupiansk, e parecia o Marcelo Rebelo de Sousa no dia seguinte, estava lá a fazer um story, ele sozinho em Kupiansk a dizer, bem, não estão aqui russos. Tudo isto é capacidade, é jogo de cintura. Foi o contrário daquele famoso ministro da informação iraquiano, que quando as tropas estavam a chegar em Bagdade, ele foi para a televisão: o quê? Não temos nada, não está cá ninguém. Desinformação noutro sentido. Foi ao contrário. Obrigado, Alberto. Vamos passar ao próximo prémio, que foi o Bernardo que trouxe, que é o prémio Sorriso Maroto. E muito entusiasmado por o prémio Sorriso Maroto. Tinha que ser o Bernardo a trazer. Claro, obviamente. Sim. Não, mas eu tive claramente inspiração musical nestes dois prémios. O Sorriso Maroto é também em honra de outro banger, do Assim Você Mata o Papai. Não sei se será assim o nome, mas a banda é o Sorriso Maroto, um grande clássico dos 2000. Vem do papai. A palavra certa é o papai, quando marca ruta chama Donald Trump Daddy, numa demonstração daquilo que é alguma subserviência. Embora Daddy tenha uma conotação diferente de papai em certos círculos. Mas eu diria que é um bocadinho mais preocupante no contexto de relação política bilateral. As duas. É que papai não tem essa conotação. Sim.
Não sei Pode se ter, não pode sei se não Pode tem. ter. Sim, Se sim, sim. você mata o papai, também não me parece ser particularmente Tem nos inocente. comentários que Vou-me informar sobre este tema. Sim, sim. Aliás, o grande daddy da política portuguesa é o Pedro Nuno Santos. Não sei se estão a E par. João Coutinho de Figueiredo, que eu acho Aí que agora também João está Coutinho de Figueiredo. Mas não sei se João nessa Coutinho de Figueiredo categoria. ainda configura daddy. Talvez grandpa, não é? O VML com aqueles olhos azuis não entra nesta. Ou esse Não, será ainda grande estamos daddy. longe. Isto é por teres os olhos bonitos. Estamos Pedro. longe, estamos longe. Bom, e isto, assim você mata o papai, porque, como estava a dizer, mostra a subserviência da NATO, mostra a subserviência dos aliados históricos dos Estados Unidos relativamente a Donald Trump e o tentarem gerir como podem, um bocadinho como Zelensky também faz, tentarem gerir como podem esta instabilidade de Donald Trump, sabendo que ele olha para as relações internacionais de uma forma transacional e pelo menos é transparente nisso, como discutimos. É se calhar o presidente mais transparente no sentido em que ele olha para o tabuleiro internacional com o que é que eu posso ganhar aqui, que dividendos é que eu posso trazer deste negócio, desta invasão, deste processo de paz, o que quer que seja. E pronto, e depois ter Mark Rutte, não deixa de ser bizarro ter Mark Rutte a chamar Daddy a Donald Trump e fragiliza também a posição da própria NATO. Foi patético. Foi Isso. patético, foi triste e foi revelador de. Mark Rutte vem de uma geração de líderes europeus que foi socializada com os Estados Unidos diferente e que ainda não percebeu que os Estados Unidos já mudaram e, como nós falámos aqui na semana passada, não vão voltar atrás. O professor Carlos Gaspar, aliás, deixou isso bastante claro. A Kaja Kallas não chamou Daddy, pelo menos que eu saiba, a ninguém nos Estados Unidos, mas disse, 2 dias depois da publicação da Estratégia Nacional dos Estados Unidos, e ele é alto representante, é uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros da União Europeia, que os Estados Unidos, era claríssimo, continuavam a ser os maiores amigos da União Europeia. Não, não é claro. Não é claro. Podem ser parceiros em algumas coisas, mas não são amigos. E com um presidente transacional, talvez eu esteja a ser naivo, eu nunca fui convidado para uma cimeira da NATO, eu não sei se é chamar-lhe daddy e pôr-se numa posição de subserviência, não sei se isso é o melhor incentivo que estamos a dar a esta administração norte-americana. Pronto, é o que eu tenho a dizer. Pois eu acho que é o ponto mais baixo de um relacionamento entre a NATO e a atual presidência americana, que não tem sido propriamente um exemplo de qualidade no relacionamento, e é um pouco estranho que a NATO, que é um dos principais alvos de Trump já desde a primeira presidência, ou seja, não é de agora, que tenha este nível de subserviência por alguém que essencialmente vê aquela organização como ou inútil ou algo que tem de ser completamente reformulado. É um bocadinho ridículo ver de facto este tipo de subserviência. E aí entra a nossa divergência relativamente à Europa e ao potencial da Europa. Acho que essa subserviência é sintomática do facto da Europa não ter neste momento inovação, Neste momento. coordenação militar, concertação militar para conseguir fazer face à ameaça russa e outro tipo de ameaças que possam surgir. Neste momento, perdão. Sim, neste momento. Quer fazer o Legítimo. contraponto? Não, obviamente. Porque é que há esta subserviência? Porque há uma dependência enorme dos Estados Unidos. Mas vamos ver também o contrário do Daddy. O Friedrich Merz. Pensei que o falava do Friedrich- Mami. Não, o Friedrich Merz foi presidente de todas as associações transatlânticas que existem na Alemanha e foi ele que disse, e já disse aí vários discursos e também já fez algumas ações para isso, que disse que os Estados Unidos não querem saber para nós e, portanto, nós temos que tratar da nossa defesa. Para mim, essa tem que ser a atitude. E na minha opinião, eu até acho que esta administração americana respeitaria mais isso do que estarmos a chamar de Daddy na cimeira da NATO. Mas eu acho, lá está, o Marco Rutte está no poder desde 2010, a dependência continua. Não estou a dizer que neste momento eu acho que eu estou mais otimista, penso eu, porque acho que a necessidade vai aguçar o engenho, como dizemos em português. Mas em 2010, quando o Marco Rutte chegou ao poder, eram os Estados Unidos diferentes. E já não são. Obrigado, Alberto. Vamos para o nosso último prémio individual. Depois temos um prémio coletivo, só para mencionar. Menção honrosa. Mas eu trouxe o último prémio, é de um país um pouco estranho aqui na Europa, aqui na pontinha da Europa, chamado Portugal. E é o prémio Mentalidade. Eu decidi trazer isto porque fiquei inspirado pela declaração do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Falar um bocadinho da questão da mentalidade de Cristiano Ronaldo, não é? Ou seja, desta ideia de que todos temos de nos superar para criar uma economia melhor. Foi um bocadinho interessante não ouvir falar sobre os sujeitos da economia, não é? Os portugueses, que são os principais sujeitos, e os outros sujeitos da economia que têm sido muito alvos, imigrantes,
todos os expatriados que são. É um código para um migrante um bocadinho mais high level, não é? E eu achei interessante trazer isto, porquê? Porque eu acho que de facto este governo tem sido bastante pródigo nesta ideia da internacionalização da economia portuguesa. É uma coisa que nós historicamente temos, não é? Que é aquele interesse quase mórbido por o que é que os outros estão a dizer de nós lá fora, não é? Ou seja, tivemos recentemente uma rábula muito interessante. Eu sou consultor de comunicação, portanto, se calhar estou particularmente atento a estas coisas, mas que foi o governo a fazer um comunicado oficial sobre o prémio atribuído pela The Economist e depois o próprio governo vir no mesmo dia dizer calma, mas ganhamos o prémio, mas não é tudo isto, não é? Quer dizer, ainda temos muita coisa para melhorar e etc. Que é um bocadinho uma esquizofrenia, uma bipolaridade de comportamentos que é muito interessante e que eu acho que tem sido um bocadinho um espelho do governo. Nós tivemos recentemente a polémica com o Ministro da Educação, e houve basicamente 49% de Portugal que disse que o Ministro era uma besta e que tinha dito aquilo com toda a intencionalidade. Outros 49% que disseram exatamente o contrário, que tinha ficado tudo esclarecido depois com a resposta do governo. Eu estou algures naqueles 2% que restam, que foi as pessoas que acharam que a declaração foi muito parva em geral, foi bastante insensível em várias partes, mas existiam lá alguns problemas de fundo que devem ser abordados. E eu acho que este governo tem ficado um bocadinho preso nesta ideia, não é? Ou seja, a ideia da percepção versus realidade, a ideia de como somos vistos cá em Portugal e como somos vistos no exterior. E eu acho que esta mentalidade de Cristiano Ronaldo é um bocadinho assim, não é? Ou seja, há a mentalidade daqueles que dizem tudo o que sejam críticas é inveja, não é? No caso do Cristiano Ronaldo tivemos agora o prémio dos Globe Soccer Awards, não é? Sim. Que foi um prémio como outros nesta cerimónia de prémios ao longo dos últimos anos. Parece ter sido criada à medida para o dar a Cristiano Ronaldo. Se alguém criticar é inveja, se alguém elogiar é natural, porque é um produto natural da qualidade que está ali intrínseca. E eu confesso que individualmente acho que isto é uma visão muito limitadora e é uma visão que nos faz evitar resolver os problemas quando eles existem mesmo, impede-nos de falar das coisas, não é? Radicaliza o discurso completamente e depois no meio da barulheira, obviamente, que é muito difícil nós conseguirmos falar. Claro. A mim pareceu-me que a mensagem de Natal foi particularmente infeliz. Primeiro porque se percebia, e isto já não tem grande interesse, mas percebia-se que ele estava a ler e não fica bem. E depois vem com esta metáfora, com tanta gente a escrever para ele, tanta gente a aconselhá-lo, vir com esta metáfora do Cristiano Ronaldo. Primeiro, sabe-se que as metáforas de futebol não colhem grande apoio na população, porque a população normalmente acha sempre isso um bocadinho bimbo. E depois, quem está de acordo com esta mensagem de Montenegro de olhar para os portugueses como Cristianos Ronaldos ou Cristianos Ronaldos em potencial, não pode estar depois contra aquela mensagem de um dos líderes europeus, já não me lembro quem era, creio que da Holanda, em 2007, 2008, na altura da crise, em que disse que os portugueses só queriam... É o Dijsselbloem, que era o presidente Isso. do Eurogrupo. que só queriam vinho verde e mulher. Que é mentira, porque eu gosto muito mais de vinho tinto, por exemplo. Mas a ideia subjacente à mentalidade de Cristiano Ronaldo é: esqueçam o vinho verde e as mulheres, vamos fazer banhos de gelo às 5 da manhã, ler 2 livros antes do pequeno almoço, né? Este tipo de coisas que parte sempre de um sacrifício. Se o governo... Eventualmente todos ganharemos 200 milhões de euros por ano se fizermos esse pequeno esforço. E é a mesma coisa com o Bill Gates, com o Steve Jobs, vão-se lançando estes iscos, que são pessoas que realmente são muito bem sucedidas, mas que tiveram as condições, uma pontinha de sorte e muito trabalho, claro, mas que, quer dizer, é como aquela ideia da Cristina Ferreira dizer que basta trabalharem que vão chegar onde eu estou. Não basta trabalharem. Há muita gente que trabalha tanto como ela e que nunca irá chegar porque as circunstâncias não são as mesmas. E dizer isto aos portugueses é estar a enganar as pessoas, é estar a promover esta mentalidade de individualismo que é: o governo não tem que vos ajudar. O Estado não existe para vos ajudar. Vocês têm que safar sozinhos. E depois o Estado eventualmente lá vê o que pode fazer. Se isso não implicar nas contas do Estado, porque o Estado também é em si só um Cristiano Ronaldo. Faz pouco sentido. Se realmente as coisas estiverem a correr bem, se o país é muito mais um tiki-taka do Barcelona, em que joga tudo em equipa, do que um Estado que
simplesmente serve para estes discursos motivacionais em que vai promovendo os entrepreneurs. Alberto, não sei, se calhar podíamos pensar mais numa mentalidade de John O'Shea, não é? Quer dizer, grande Também não é mentalidade, preciso grande tanto. lateral direito. Não, eu estou totalmente de acordo com a metáfora do Primeiro-Ministro e se depois me permite até vou acrescentar duas. Porquê? Porque é que estou totalmente de acordo? Porque a mentalidade que foi proposta a Cristiano Ronaldo é a realidade, que é como é que tu te safas em Portugal? Sais de Portugal aos 18 anos e consegues ter uma vida decente lá fora. Portanto, na verdade, perfeita. E eu até acrescentava mais duas mentalidades. Acrescentava a mentalidade homem elástico, que é aquele dos incríveis, porque como nós ouvimos agora na discussão da reforma laboral, que eu não sou um especialista em direito laboral, mas parece-me ter sido efetuado por pessoas que não conhecem o país real, a ideia, foi a ministra que disse o que os jovens querem agora é mais flexibilidade no trabalho. Não, o que os jovens querem é ter dinheiro para comprar uma casa e para poderem sair de casa dos pais antes dos 45 anos. Se isto geralmente tivesse tudo, nós não estávamos aqui a fazer um podcast. Então estávamos aqui a fazer um podcast, claro. E às vezes querem comer várias vezes por dia. Querem comer várias vezes por dia. Portanto, é a mentalidade homem elástico, portanto, além desta do Cristiano Ronaldo, e é a mentalidade, como o Ricardo Luz Pereira disse há 10 anos, da sagrada igreja do empreendedorismo. E o empreendedorismo é ótimo, mas existe uma certa mentalidade que alguns governos têm mais do que outros, que é esta ideia que o Bernardo disse exatamente. Não, isto tem a ver contigo. Temos é que bater punho, como dizia famosamente alguém em Portugal. Não temos só que bater punho. E, aliás, se isso fosse verdade, nós não pagávamos o nível de impostos que pagámos em Portugal. Nós pagamos o nível de impostos que pagamos em Portugal porque, de facto, temos um Estado social em que o Estado tem que fazer algo pelas pessoas, senão não vale a pena. E, portanto, a mentalidade de Cristiano Ronaldo, sim, é verdade, mas infelizmente é isso, é sair de Portugal. E queria acabar com isto. Basta ver as enormes, cada vez mais reportagens, quantidade de alunos de topo que foram formados em Portugal, que não vão voltar a Portugal e que não pensam voltar a Portugal. Eu voltei para Portugal porque queria estar aqui com vocês, mas eu próprio também estive fora bastante tempo. E isso é que é a verdadeira mentalidade de Cristiano Ronaldo, que são jovens talentosos que nós andamos a formar e muitas vezes a pagar essa formação e que depois não vão contribuir para a economia portuguesa. E para terminar aqui esta questão dos prémios, nós em conjunto tínhamos pensado aqui num prémio, podia ser no Comments quase, mas basicamente foi atribuído por nós, nós chamámos-lhe o Twitter do ano, porque é a combinação de X e Twitter, que é um clássico. Eu, quando tu que foi- chamaste Twitter, eu achei que era SH de shit e Twitter. Não, é mesmo o X e Twitter em conjunto. Se bem que isto até foi mais Truth Social, não é? Porque Trump é um absolutista de liberdade de opinião e por isso só usa o Truth Social. Mas foi porque Donald Trump. Os posts do Trump são hilariantes. Eu devo dizer aqui, podem dizer o que quiserem, os posts deles são a melhor coisa que é. Nós São a melhor coisa que é. sim, nós vamos poder ver aqui, enquanto nós estamos a falar disto, também esse post, mas de facto é um post sobre a morte de Rob Reiner, um realizador que foi aparentemente assassinado, ele e a mulher, por um dos filhos. E Trump disse basicamente, numa fase inicial, parece que está a fazer um elogio fúnebre genuíno e depois de repente diz que não, que ele morreu de inveja de Donald Trump. Pronto, quer dizer, é um bocadinho aqui a justificação do 6-7, não é? Quer dizer, é uma coisa que não merece comentários assim tão profundos. Mas não é exemplo único de políticos, e também já aconteceu na nossa praça, que usam mortes para se autoelogiar ou para se promoverem politicamente. Pronto, A única coisa que eu quero dizer é que peço encarecidamente a toda a gente. Os tweets dele são engraçados, mas não é para levar a sério. Porque não pode ser para levar a sério e é muito grave aquilo que ele disse naquele tweet, mas sinceramente assim, nós não podemos, não é uma pessoa normal que escreve um tweet daqueles. Sim, é quase para levar como o Bruno Nogueira no último a sair, não é? Quer dizer, não é para levar a sério, aquilo é mesmo uma brincadeira. Para finalizar o nosso programa de hoje, temos o nosso tema mais leve. Vocês estarão talvez recordados que nós giramos aqui o nosso globo e calha-nos ao calhas a Costa do Marfim. Vamos escolher depois a seguir o nosso próximo tema e foi o Bernardo que selecionou, apontei, portanto vamos ver o que é que o Bernardo trouxe. Então,
Bem, voltando ao futebol, não é? Está muito futebolístico este episódio, mas calhou-nos a Costa do Marfim e eu lembrei-me automaticamente do Drogba. E o que é que encontrei? Tinha uma ideia, mas não sabia qual era a situação nem o contexto. O que é que encontrei? Então, um vídeo do Drogba em plena qualificação para o Mundial 2006, que, se não estou em erro, é o primeiro Mundial onde a Costa do Marfim participa. E o que é que acontece? Este vídeo passa-se em 2005, portanto, durante a qualificação, quando realmente garante a qualificação, e em 2005 a Costa do Marfim estava mergulhada numa guerra civil. Então, entre o Norte, governado ou liderado por aquilo que seria o governo oficial, e o Sul por forças separatistas, rebeldes. O que é que acontece? O Drogba tem, neste vídeo que vamos passar, no final do jogo, tem a frieza, a clareza de dizer: bem, qualificámos-nos para o Mundial, somos uma nação de sucesso, enterrem as armas, porque não faz sentido continuarmos em guerra. E a verdade é que podemos não dar grande importância a este momento, mas sabemos também que existe uma ligação histórica entre futebolistas e lideranças políticas, principalmente em África. Não só em África. George Weah, na Libéria, foi presidente, Exato, por exemplo. exato. E quando o Didier Drogba diz isto, a verdade é que a guerra durou muito pouco depois deste vídeo que vamos ver. E acho que neste espírito natalício, num espírito de cessar-fogo, em que ainda por cima pensámos que podíamos ter um cessar-fogo noutros sítios do planeta durante este Natal, parece-me que é o vídeo ideal para o espírito de hoje. E bem, e um aplauso também para o Didier Drogba, que para além de ser um grande futebolista, ou ter sido um grande futebolista, foi também aqui a voz da calma, da ponderação. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Obrigado, Bernardo. Acabamos assim então o nosso programa desta semana. Só nos falta uma coisa, que é rodar o nosso globo para escolhermos o tema mais leve da próxima semana. Como foi o Bernardo da última vez a escolher, eu agora vou pedir ao Bernardo para rodar o globo e vai ter de ser o Alberto, de olhos fechados, Vais ter que agarrar a o globo, que hoje não selecionar ao temos Carlos calhas. Gaspar. Exatamente, hoje não temos convidado. 1, 2, 3. E agora vou precisar de ajuda. Está muito perto outra vez da Costa do Marfim. Pá. Vamos para a Libéria, que é lá. Vamos para a Libéria, muito bem, muito bem. Já estávamos aqui a falar daquela região. Olha, já está o George Weah. Para Já quem sei diz- qual vai ser o tema. para quem nos acusar de ser muito eurocêntricos, eu acho que isto remove qualquer suspeita de que nós estamos a ser demasiado eurocêntricos ou só falamos dos Estados Unidos da América. E é a prova que este mapa tem realmente o tamanho real. É verdade, que territorialmente é Isso. muito provável calharmos em África. Portanto, e é isto. Juntem-se a nós para falar um bocadinho sobre a Libéria no próximo episódio. Alberto Cunha, obrigado. Obrigado. Bernardo Valente, obrigado. Eu sou o Bruno Mourão. Juntem-se a nós, subscrevam, sigam-nos nas redes sociais. Estamos em todas as principais plataformas de podcast. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, por exemplo, no LinkedIn. Assim, além das páginas do ABC do Mundo, podem seguir-nos a nós também. Não tenham grandes expectativas de que nós temos a mesma qualidade de O conteúdo. conteúdo do que ABC vai ser o- bastante superior. Sim, claramente. Pronto, ativem as notificações, tudo. E juntem-se a nós no próximo episódio, muito provavelmente já com um novo convidado. Até à próxima.